problema é assim. Isto de os grupos e viveram felizes e contentes para sempre, diz a fábula. Isto não existe. Em nenhum lado. Nem nas famílias, muito menos nas comunidades religiosas, ou muito menos nas comunidades paroquiais. Isso não existe. Isso é fábula. Não se aplica a nenhum grupo. Nenhum grupo de catequese se aplica. Ui, o meu grupo é terrível. Cada grupo tem a sua particularidade. Bom, o que nós devemos afirmar é que cada grupo é uma realidade conflitual. Nós já somos, por natureza também, mas cada grupo é uma realidade conflitual. Porquê? Estamos com pessoas com diversidade de opiniões. Já vos disse que cada um é único e irrepetível. Diferentes. Diferentes graus de maturidade. Diferentes graus de maturidade, de ritmo de vida. Diferentes experiências passadas, cada um tem as suas experiências. A diferente educação, uma educação diferenciada também. Tudo isso contribui para que o conflito seja a realidade de um grupo, ou de uma família, ou de uma comunidade. E é conflitual porque o problema de fundo é este. Como é que eu posso manter a unidade do grupo e ao mesmo tempo manter a diferenciação de cada um? Isto é, como é que eu posso fazer com que o grupo esteja unido, mas ao mesmo tempo eu também ser individual, diferenciado? Eu sou diferente de todos. E cada um é diferente de todos. Ora, só isto é para nos dizer que o grupo é uma realidade conflitual. Porque eu tenho de olhar a unidade do grupo e tenho de olhar para a diferenciação de cada um. Certo? Mas disto, estamos numa família. Na família, a certa altura, o marido ou a esposa pergunta-se, como é que eu posso manter a unidade da família e ao mesmo tempo zelar pela minha pessoa? Isto é, sentir que sou uma pessoa diferente e sentir-me uma pessoa respeitada e valorizada. Também é a mesma coisa. Depois, como é que eu posso ser uma pessoa individual sem ser individualista? É diferente. Ser uma pessoa individual é o indivíduo. Uma pessoa individualista é uma pessoa que se concentra apenas em si. Portanto, como é que eu posso ser uma pessoa individual sem ser individualista? Ou mais, e como é que eu posso fazer grupo sem perder-me no grupismo? No grupismo, o grupismo é, o grupo é que é o mais importante, portanto, ele é que tem poder sobre mim. Eu estou subjugado ao grupo. Chama-se grupismo. Como é que eu posso fazer grupo sem perder-me no grupismo? Bom, há dois requisitos no grupo, dois requisitos, pré-requisitos. É o sentido de pertença e é o sentido de individuação. Isto é, eu sentir que eu pertenço a um grupo, faço parte deste grupo, desta comunidade, e outro sentido é o sentido de que eu sou um indivíduo próprio. Nos grupos, não são os conflitos e as tensões que fazem o problema. O problema não está aqui. Nos grupos, o problema não está nas tensões nem nos conflitos. Conflitos há sempre. O problema está em enfrentar os conflitos. Em superar, aqui é que está o problema, em superar os conflitos. E mais, e é possível fazer dos conflitos ocasiões importantes de crescimento e de conversão, seja pessoal, seja comunitária, quando são confrontados e são bem geridos. Em primeiro lugar, quero-vos dizer que há respostas erradas na questão da gestão de conflitos num grupo. Respostas erradas. Vou começar pelas respostas erradas. Então, estou a ver aí, dois individuais sem ser individualistas, ou como fazer comunidade sem perder-me no comunitarismo.
As respostas. Algumas respostas erradas. Primeira resposta. Formar alianças e coligações defensivas. A primeira maneira de enfrentar um conflito... Há uma coisa que aconteceu de mal. Há um conflito no grupo. O que é que se faz? Fazer grupinhos, alianças e coligações para lutar. Para lutar pela solução que eu tenho. Outra é retirada dos afetos. O que é isso, a retirada dos afetos? Eles que se matem. Não me chateiem. Deixem-me aqui descansado. Não me chateiem. E as pessoas todas a discutir e a matar-se no sentido, a discutir. Deixa-os andar. Retirada de afetos. É uma resposta errada, quer dizer, eu não participo, não estou a participar em encontrar a solução. Outra, lutas repetitivas. É outra resposta que é, há um conflito e as pessoas estão sempre ali, tem. E ultrapassas aquela questão, bem novamente, mas tem de ver isto, não sei, chamadas lutas repetitivas. Está sempre a dizer a mesma coisa e a lutar a mesma coisa. Outra. Depois, outra resposta errada, resignações. Resignar-se. É também outra resposta errada. Não era bem a solução que eu queria, mas tudo bem, deixa lá. Resignação. E outro tipo de resposta, as mensagens duplas. O que é que são as mensagens duplas? As mensagens duplas são aquelas que eu mando uma mensagem verbal, mas essa mensagem verbal tem uma mensagem contrária à mensagem não verbal. Por exemplo, todos aceitam que a solução está em fazermos o intervalo. E um diz assim, sim. Aceitas? Sim. Quer dizer, eu disse uma coisa, mas o meu comportamento não verbal manifestou outro. Certo? É outro modo errado, é uma resposta errada para enfrentar o problema dos conflitos. Ainda outro modo errado de enfrentar os problemas, é o chamado bode expiatório. Já ouviram falar? Já. Serve para tudo, pois serve. Mas olha, antes de chegar ao bode expiatório, aprendamos aqui essas duas coisas. Saber discutir, modo de perceber os outros e a dinâmica do bode expiatório. Quanto ao saber discutir, é importante saber discutir. Primeiro, não tem sentido ter medo, recear as discussões e os contrastes. O medo é sempre uma reação insensata. Grupos cor-de-rosa nunca existirão. O medo de desagradar, o medo de ser inoportuno, o medo de dizer coisas que outra pessoa não vai aceitar, fique zangada. Não. Depois, renunciar ao confronto e ao diálogo resolve problemas, às vezes. Mas é uma atitude que não deve ser cultivada e adotada, isto é, renunciar ao diálogo e ao confronto. Porquê? O silêncio pode levar a dois graves inconvenientes. Primeiro, quem cala e consente tem limites. E a longo prazo pode ter reações improvisas e criar situações insanáveis. Isto é como a panela de pressão. Quem cala consente. A panela vai enchendo, está tudo. Vai enchendo, até que ela explode e quando explodir vai tudo pelo ar. É por isso que esta renúncia ao confronto e ao diálogo, em falar, não deve ser assim. Depois, um segundo inconveniente é que o diálogo compromete muito mais. Renunciar à comunicação significa só deixar os problemas presentes por resolver, mas também significa comprometer o futuro, a compreensão e o entendimento do futuro. Quem renunciar
ao diálogo. A discussão ou a solução de um conflito pela via da discussão é a mais correta e a mais produtiva. Discutir aqui não é ver quem tem razão ou quem está errado. Não é defender com unhas e dentes a minha própria razão. Mas é esforçar-se, discutir é esforçar-se por perceber os factos na sua globalidade. Há outro aspecto importante na raiz dos conflitos: o modo de perceber os outros. É assim, já vos disse, quando encontro alguém, eu não posso conhecê-lo totalmente. Já vos disse isso, não é? Porquê? Porque o conhecimento que eu tenho dessa pessoa é um conhecimento com os meus esquemas cognitivos. É com os meus esquemas que eu estou a conhecer da pessoa. E nunca vou conhecê-la totalmente. Segundo, esses esquemas cognitivos que eu utilizo para conhecer o outro devem ser abertos e flexíveis e não rígidos e fechados. Eu tenho uma percepção realista do outro quando estou disposto a rever os meus esquemas sobre essa pessoa à luz das novas informações que ele me dá. Só assim é que eu posso conhecer mais o outro. Isto é, eu tenho os meus esquemas, mas se estiver disposto a rever esses esquemas à luz das informações que ele me dá, então eu vou avançando no meu conhecimento do outro. Outra que é importante, outra verdade. As minhas distorções acerca da personalidade do outro, as minhas distorções acerca da personalidade do outro, provocam-no e levam-no a agir de modo a confirmar as minhas distorções. De modo que o seu comportamento do outro não é a expressão da sua verdadeira personalidade, mas é o resultado das minhas distorções. Não me fiz entender, pois não? Não? As distorções que eu tenho de uma pessoa, imagina, eu vou dizer, tu és impossível. És uma pessoa impossível. Pode ser uma distorção. Certo? A minha distorção não tem nada a ver com a personalidade do outro. E ele vai manifestar, o que ele vai manifestar, o comportamento que ele vai manifestar, é precisamente o comportamento motivado pela minha distorção, porque vai ter um comportamento impossível. De modo que eu vou dizer, eu não tinha dito, tu és um preguiçoso, tu nunca chegas a tempo. Não é verdade. O outro diz, isto não é verdade. Mas ele fixou aquilo, passado um dia ou dois, ele chega atrasado. Diz-lhe, não é verdade o que eu te disse. Tu és um preguiçoso, um irresponsável, nunca chegas a tempo. Não é verdade, mas a minha distorção foi fazer com que ele manifeste um comportamento a comprovar a minha distorção. Certo? Por exemplo, se eu disser assim, como antigamente dizia aos filhos, tu és um burro. O comportamento do filho, o rendimento escolar do filho, vai comprovar exatamente, não o que ele pensa de si, nem a sua personalidade, mas vai comprovar exatamente a distorção que o pai ou a mãe tinha feito dele. E o pai e a mãe vê depois, passado um mês ou dois, vê as notas e diz, estás a ver como és burro? Olha para aqui para as notas. O que quer dizer, as minhas distorções acerca da outra pessoa vão provocar inconscientemente a outra e vão levar a outra pessoa a agir de modo a confirmar as minhas distorções. Inconscientemente, mas vão confirmar as minhas distorções. De modo que o comportamento dessa pessoa não é a expressão da sua personalidade, mas é o resultado das minhas distorções. És um ladrão. Ele não é ladrão. Mas aquilo magoou tanto
feriu tanto, não é? De modo que ele vai começar a comportar-se com o ladrão para comprovar a destruição que eu tinha dele. Mas aquele comportamento não é a expressão da sua personalidade, mas é a expressão é o resultado das destruições que eu fiz dele, que eu disse que ele era um ladrão. É assim que nós fazemos. O que quer dizer que é importante os nossos elogios positivos e é importante que ao manifestarmos alguma coisa, algo a alguém, manifestemos sempre na positiva. Isto é, gosto de ti, não mudes, gosto de ti. É. Exatamente. Isso vai destruir isto. E depois as pessoas vão se comportar exatamente como aquilo que nós trouxemos. Eu não disse. Já tinha dito, seu padre. Porquê? Porque a pessoa comportou-se exatamente como tinha previsto. Outra coisa, a mudança do meu esquema cognitivo sobre o outro pode estimular a mudança do outro. Exatamente aquilo que eu disse. Não mudes, eu gosto de ti assim. Portanto, eu mudei o meu esquema. Eu quero como os outros, não admitia que ele fosse um esquizofrénico, não é? Aquela história que contei. Mas quando eu mudei, disse, eu gosto de ti assim, não mudes. Eu gosto de ti assim, pronto. Se eu se chateio, o problema é deles. Eu agora gosto de ti assim. Pois, essa mudança do meu esquema cognitivo fez com que ele mudasse, inconsciente mudasse. Eu faço dizer coisas positivas aos outros, é incrível. Podemos dizer, até não podemos. Podemos dizer. E então depois aparece aqui o bode expiatório. No grupo acontece muitas vezes, o bode expiatório. O que é? Há um problema no grupo. O que é necessário? É necessário saber de quem é a culpa. Quem é que foi o culpado? O incêndio. Quem é que foi culpado? Quem foi culpado? É o que a nossa sociedade faz a tudo. É tudo, exatamente. Quem é que foi culpado? Então, vamos encontrar um drama aqui. Primeiro, um perseguidor vai acusar alguém. Ou o Estado, ou a natureza, ou não sei o que é. O acusador é para parar, para manter a ordem. Isto é, há o grupo que está em confusão, há este problema de quem é a culpa? É dele. Pronto. Toda a gente calou. É ele. Ele, não fui eu. É a tua culpa, é a tua. Eu assim, gostava de dizer que eu fui culpado. E todos vão dizer. Mas quando estão todos a bater no ceguinho, e ele diz, pronto, nem não fui eu, mas todos dizem que fui. Mas logo a seguir aparece então o Salvador. O Salvador, o que é? O Salvador é aquele que diz, todos a bater no ceguinho. Isto não é bem assim, não pode ser. E vai proteger a vítima. Vai tentar salvar a vítima do ataque do perseguidor. Portanto, vai estabelecer ali um conflito entre o Salvador e o perseguidor, enquanto que os outros assistem. Bom, a dinâmica do bode expiatório acontece sobretudo quando o grupo é frágil nos valores, débil nos valores. E, portanto, muitas vezes parte-se em fações, em grupinhos. Não é? Mas nesta luta de encontrar o culpado, é um meio errado, portanto, tem muito a ver com os preconceitos. Preconceitos são os conceitos já feitos que nós temos, que é para salvarmos a nós próprios e para afastarmos o perigo da dúvida. E também outro fator que causa a dinâmica do bode expiatório são as chamadas inconsistências, sejam elas pessoais, sejam elas comunitárias. Inconsistências é quando o nosso eu não é coerente com os valores que defendemos. Chama-se inconsistente. Isto é, eu defendo os valores, mas depois da minha vida, no meu dia-a-dia, esses valores não são defendidos. As inconsistências. De maneira que também temos de ter em conta que há muitos mitos. A dinâmica do bode expiatório tem os preconceitos e as inconsistências. Muitos mitos. Vejam lá alguns mitos. Os mitos do grupo. E viveram felizes e contentes.
É um mito, não existe. Um mito quer dizer que não existe. O grupo é que é mais importante, portanto todos estão sujeitos ao grupo. Todos estão sujeitos ao grupo. Depois, existem divergências entre nós, quer dizer que nos odiamos. É outro mito. Quer dizer que não gostamos uns dos outros. Não é verdade? Depois, os irmãos siameses. Os irmãos siameses são aqueles que funcionam como a mesma pessoa. Portanto, um tem uma ideia, vai tudo atrás. Um diz que o grupo é isto, vai tudo atrás. São chamados irmãos siameses. Então os terroristas não são assim. Também é siamese, é. São grupo. É. Depois, alguma coisa está mal, devemos ver de quem é a culpa. Outro mito. Foi sempre assim e será sempre assim. Daqui não muda, isto aqui não muda. Foi sempre assim e sempre será assim. É outro mito. Quando se discute, vence o melhor. É outro mito. Não é o melhor que tem a vencer. Não é o melhor que tem a vencer. Todos é que vão dizer qual é a solução melhor. Não é vencer o melhor. Depois, os outros devem intuir. É outro mito que nós usamos muito. E o meu marido devia intuir que eu estava mal. O marido da mulher. A mulher que é tão sensível devia intuir que eu estava a precisar de ir ao médico. Percebe? O intuir. Ninguém deve intuir. Nós devemos comunicar o que sentimos, devemos dizer. Outro. É melhor recordar os aspectos negativos que os positivos. Outro. A questão é uma questão de sorte. O grupo é uma questão de sorte. Um bom grupo acontece por acaso e não exige nenhum trabalho da parte dos seus membros. É outro mito. Criar o outro à minha imagem e semelhança. É outro mito. Sabe qual é o pecado original? E depois dizem que não tenho. Sabe qual é o pecado original? O pecado original é criar o outro à minha imagem e semelhança. Quem é que fez isso? Quem é que pode criar à sua imagem e semelhança? Então o pecado original é colocar-se no lugar de Deus. Vocês vão-me dizer quem é que não quer criar a sua imagem e semelhança? Qual é a mulher que não quer criar a sua imagem e semelhança? Qual é o homem que não quer criar a sua imagem e semelhança? Qual é a criança que não quer criar a sua imagem e semelhança? Todos nós queremos que os outros pensem como eu. É engraçado. Que pensem como eu, que sejam como eu, limpos como eu, ordenados como eu. Isso não dava graça, viver assim? Mas Coisa minha, fazendo as mesmas coisas. não é iguais, é como eu. Não é iguais. Não, é como eu. Tem sempre... A mulher que diz ao marido, tu não tens jeito nenhum, quer dizer, a fazer a cama, deixa sempre uma cama toda. Olha, é assim que se faz a cama. Não podia dizer. É assim que se faz a cama. Eu tenho duas mãozinhas, tu não tens duas mãozinhas também? Porquê é que não faz como eu? O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Estamos a criar a nossa imagem. Nós gostamos que o outro pense como eu. Gostamos que eu digo as ideias e gostamos que ele diga, sim, também penso como tu. Eu fico todo contente. Todos queremos fazer. Esse é o pecado original. O grupo não muda, é outro. Se o grupo tem problemas, fazer uma atividade resolve tudo. Ok. Superação dos conflitos. Algumas premissas. Primeiro, como é que se supera os conflitos? Estamos a discutir. Primeiro, evitar as mensagens tu e limitar-se a enviar mensagens eu. O que é isto? Quando eu dou a mensagem é eu acho, eu penso, eu sinto. E não é? Não é? Eu mando. E não é, tu fostes isto e disseste aquilo, não sei o que mais, e tu és responsável, e tu, isso aqui. Não, senhor, mensagem eu, para assumir a responsabilidade. Sou eu que assumo a responsabilidade daquilo que estou a dizer e a sentir. Segundo, na busca de soluções não deve haver vencedores nem vencidos. Terceiro, ofereçamos soluções. Não impor nem aberta nem de forma simulada.
Há pessoas que chegam para mim, Samuel, só tem esta solução. Olha, um problema tem sempre tem pelo menos 2 soluções. Se tiver uma solução, essa solução ou está errada ou não serve completamente. E é verdade. Todo o problema tem sempre mais do que uma solução. Todo. Até a morte. Não, até a morte tem sempre mais do que uma solução. Todo problema tem sempre mais do que uma solução. Não pode haver... Se eu tenho uma solução. Não tem, então essa solução está errada. Não pode ser essa. Tem de encontrar, no grupo, tem de encontrar mais do que uma solução. Depois, situar-se numa atitude de escuta ativa. Qual é a escuta ativa? A ouvir a 4 ouvidos. Na catequese, ouvir a 4 ouvidos. Em casa, ouvem a 4 ouvidos? As mães ouvem para aí as mães ouvem a 5 ou 6 ouvidos, mas falam por 10 bocas. 10 bocas. Quinta, comunicar aos outros o que compreendemos e aceitamos os seus sentimentos. Comunicar o que compreendemos. Eu compreendi, do que tu me disseste, eu compreendi, ou aquilo que ouvi, compreendi e senti-me. Todos têm a ganhar algo, aceitemos o que perdemos. Depois, o processo de superação. Estamos no fim. O processo de superação do conflito. Primeiro, definir e delimitar o conflito. Origem, pessoas implicadas, história, necessidades que estão em jogo, por diante. Segundo, sugerir soluções. Vocês têm isso, não têm? Sim, tem aqui. Está bem. Sugerir soluções. Terceiro, examinar objetivamente as soluções sugeridas. Quarto, selecionar a solução ou soluções preferidas, realistas e práticas. Quinto, planificar a execução da solução aceite. Sexto, colocar em prática a solução ou as soluções eleitas. Sétimo, avaliar. Se o conflito foi solucionado convenientemente, podemos esquecer a avaliação. E ficamos então privados de acumular ou de uma acumulação de uma experiência para o futuro. Portanto, em cada problema deve haver uma avaliação. Sempre. Numa reunião deve haver sempre uma avaliação. Sempre. Quando fazemos uma reunião, é sempre na agenda ata, avaliação, programação e outros assuntos. É sempre assim. A avaliação faz parte. Até à próxima. Tudo bom? A avaliação é muito importante, avaliar. E no grupo a mesma coisa. Ora bem, estamos a chegar ao fim, que são essas atitudes do diálogo que se mantêm à volta do respeito para consigo mesmo, do respeito para com a verdade e do respeito para com o outro. É sempre na atitude do diálogo que podemos solucionar os nossos conflitos. O importante é viver e o importante é ser e ser em relação. Se nós somos seres em relação, certamente iremos promover nos outros esses mesmos seres em relação. E viver é relacionar-se. Sejam felizes. O importante é que isso vos traga alguma coisa e que vos faça refletir. Não vos preocupeis em pensar. O vosso inconsciente vai pensar por vós. E vocês vão chegar a uma certa altura a fazer coisas novas, pensar que estão a descobrir a pólvora e aquilo já tinha sido descoberto, só veio ao de cima nessa altura. Tudo bom, foi um gosto. Continuação, boas férias.